Neste vídeo eu mostrarei para vocês a coleção de Candy Toy da Bandai HD Fighting Ultraman, lançado em 2003. Nesta linha foram lançados 5 bonecos, sendo 2 relançamentos e 3 inéditos. E 2003, o ano que essa linha foi lançada, foi o ano do lançamento no cinema do filme Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle. Então 5 bonecos que foram lançados nessa linha de 2003 são vinculadas a esse filme. O primeiro boneco lançado foi o Ultraman Cosmos Space Corona Mode, que já tinha sido lançado antes na linha Hyper Ultraman 5 de 2002. Aquele foi relançado na HD Fighting Ultraman de 2003, por causa do filme que estava no cinema naquele ano, do Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle. E a ideia é a mesma de sempre, reproduzir o personagem com a linguagem corporal usada pelo Sud Hector e com os mínimos detalhes do traje, reproduzindo inclusive as texturas dos materiais. Esse é o Ultraman Cosmos, a forma Space Corona Mode, né? Daí a gente tem o traje dele aqui em detalhes, ele é todo nesse prateado, e com essas cores que na câmera aqui tá parecendo que tá mais azul, mas é um violeta escuro. E aqui os detalhes do material ali, daquele traje emborrachado dos Ultraman, que é um macacão de borracha. Ali as rugas perto aqui da virilha, daí ele tem aqui as botas ali esculpidas, que o traje ele fica por cima, a bota sai de dentro aqui da perna da calça. Tem ali a ruguinha na parte de trás do joelho, a pintura aqui das listras da cor desse violeta escuro. Aqui perto da bunda dele também tem uma ruga do material, ele tem a barbatana aquela nas costas, que vai até a parte de cima da cabeça, que é onde esconde o zíper ali do macacão do traje, né? É como se fosse uma touca aqui que o Sud Hector usa e a máscara por cima. Todo o detalhe da pintura, as luvas dele também, elas saem de dentro aqui da manga, tem os dedinhos ali e umas rugas do tecido ali da luva, que as mãos dele esculpidas. Nos ombros aqui também tem essas rugas maiores, que é onde amassa mais aqui o traje, né? Nessa postura que ele tá ali no pescoço também. Dá para ver ali o traje se curvando ali por causa da pose dele. No peito ele tem um sinal, e o sinal dele é daquela peça de acrílico transparente, num azulado ali. Ele é semi-transparente, né? Mas depende de como bate a luz, dá o reflexo. E ele tem uma máscara ali do Ultraman Cosmos Space Corona Mode, esculpida aqui no prateado. Esse detalhe azul nessa ponta aqui em cima da cabeça, no formato de um tipo de leme, né? Só que curvado para frente. Os ouvidos dele é pintado de dourado e os olhos são naquele acrílico transparente. E lá no fundo, dentro da cabeça, tem aquele esquema que eu já comentei para você sobre um adesivo dourado colado lá dentro, para quando a luz bate dar esse reflexo dourado como se tivesse aceso os olhos. E como as figuras padrões dessa época, né, lá de 2003, eles vinham com essa base que encaixa no pé deles aqui para eles pararem em pé. Então esse é o Ultraman Cosmos Space Corona Mode. De altura ele tem mais ou menos aqui uns 11 centímetros, e como ele está com as pernas abertas, curvados, se ele tivesse em pé com a coluna ereta, ele teria uns 12 centímetros, que é o padrão para essa linha. Além do Ultraman Cosmos Space Corona Mode, outra figura que também já tinha sido lançada na linha Hyper Ultraman 5 em 2002, que foi relançada aqui, que é o Ultraman Justice Standard Mode. A proposta de sempre, reproduzir o personagem com a linguagem corporal e com os detalhes do traje. Então o traje aqui do Ultraman Justice, ele é mais colorido do que o do Ultraman Cosmos lá, da forma Space Corona, e tem mais contraste, né? Porque tem esse cinza, o azul escuro e o vermelho aqui no centro. E aqui os detalhes do material, né? Aquela roupa que é o macacão inteiro, que é as rugas de onde ele mexe a perna, e aqui perto das costelas, esse padrão aqui metálico no sovaco que desce pela lateral aqui até quase o joelho, contorno azul e o vermelho. A bota, ela é esculpida, a bota saindo de baixo aqui da perna da calça, né? A perna da calça ela tapa a parte de cima da bota, e o solado aqui é esculpido também. Ele também tem aqui a barbatana atrás aqui, tem aquela linha fundinha bem fininha ali no meio, que é onde é o zíper, que é fechado aqui para esconder, né, na série. A touca também, que fica por trás da cabeça, e a máscara vai por cima. Tem umas rugas aqui do tecido da touca. E ele tem esse padrão aqui no peito, aqui nos ombros, tem essa parte metálica quadriculada, lembra um pouco aquele padrão do Ultra Seven na parte dos ombros aqui do peito. As mãos dele também são esculpidas direitinho. A manga, ela cobre a parte da luva aqui que fica perto do pulso, né? Então é como se a luva saísse de dentro da manga. No peito ele tem o sinal dele, esse contorno aqui dourado, e no centro tem o cristalzinho ali da luz nesse verde azulado, azul esverdeado, que também é uma peça de acrílico semi-transparente, só não dá o reflexo tão forte porque não tem adesivo no fundo, né? É só a peça semi-transparente, mas ela é translúcida.
Aqui o rosto dele tem o capacete esculpido direitinho, essa cor metálica prateada, com esses detalhes dourados perto da crista dele, um detalhezinho de pintura azul ali bem no centro da testa, os ouvidos dele ali também são dourados, e os olhos são aquele acrílico transparente com um adesivo dourado lá no fundo para dar o reflexo. E como de padrão, ele vem com aquela base ali que encaixa no pé para parar em pé. Então esse aqui é o Ultraman Justice Standard Mode, e junto com o Ultraman Cosmos Space Corona são as duas figuras que foram relançadas aqui nessa linha, mas além delas foram relançadas 3 outras figuras inéditas, que são formas que tiveram destaque nesse filme Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle de 2003. A primeira delas é o Ultraman Cosmos Future Mode, que é a forma que tem destaque nesse filme, que combina as outras formas anteriores dele. Então aqui o Ultraman Cosmos tem esse rosto padrão ali do Ultraman Cosmos, mas tem um detalhe diferente, que ele tem a crista no ângulo para trás, com essa pintura vermelha e esse frontão dourado e esse detalhezinho dourado atrás aqui também. Os ouvidos, os detalhes dourados, e os olhos, aquele padrão, um acrílico transparente com adesivo dourado lá dentro. Daí ele tem nessas cores aqui bastante coloridas, é um azul claro com prateado, vermelho e dourado, tudo combinando. Aqui os ombros enrugados, aqui é legal no pescoço dele aqui, ó, e daquele detalhe da borracha ali enrugando, porque ele tá com a cabeça levemente pro lado. As mãos dele são esculpidas, a luva sai de dentro aqui da manga, como de costume em vários Ultramans diferentes. O detalhe das costas tem um padrão de pintura aqui bem elaborado, né, com esses prateado, vermelho, dourado aqui, uma coisa meio angulosa, parece até um detalhe meio aerodinâmico. A parte de trás da cabeça é tipo uma touca também, que a máscara vai pela frente. Tem a barbatana esculpida, que ela é toda vermelha aqui em destaque, mas tem um corte do tecido aqui em volta da barbatana, ó, que é esculpido aqui também, onde é a costura dos detalhes aqui, as rugas perto da cintura. As pernas dele também tem essas pinturas que é prateada, com esse V virado aqui vermelho, mas que no verso ela é mais vermelha do que prateado. E a bota aqui também esculpida, o solado da bota, e as pernas da calça elas meio vão por cima da bota. E também tem o detalhe ali da costura aqui esculpido, a costura que desce pela lateral aqui, ó, e vai até o final aqui da calça. E aqui a parte da frente dele, o peito, tem também essa coisa que é tipo um V, mas com essa pontinha em cima, e o sinal dele, aquele dourado ali, mas bem no centro tem o cristal ali, que também é do acrílico semi-transparente, só que escuro, em uma forma esférica, ele é quase uma esfera. De altura, ele tem uns pouquinho mais de 10 centímetros e meio, né? Aquilo que ele, como ele tá com as pernas abertas e meio agachado, em pé, ele teria os 12 centímetros de altura. E como padrão da linha, aquela base oval que encaixa no pé dele, para garantir que ele vai parar em pé firme. Esse é o Ultraman Cosmos Future Mode. Além dele, outra figura inédita lançada nessa linha foi o Ultraman Justice Crusher Mode, que é a forma do Ultraman Justice que tem destaque nesse filme de 2003. Então, o rosto é o mesmo da outra forma, só que o corpo aqui tem uns detalhes de pintura diferente. Ele tem esse vermelho com prateado, mas ele é mais vermelho do que prateado, parece. Nas botas, o vermelho vai até lá embaixo e tem esse detalhe azul aqui na frente, que vai até o pé. Então tem ali o esculpido a bota, que sai ali de dentro da perna da calça, mas essa pintura ela continua na bota. Aqui tem as rugas do tecido. Na outra perna a mesma coisa, aqui os detalhes das dobras do tecido aqui do lado de dentro do joelho. A parte de trás dele tem essas linhas prateadas que descem, se aproximam aqui do centro da cintura e se afastam de novo, até perto do joelho. A barbatana ali que esconde o zíper, dá pra ver uma linha mais funda, bem fininha. A barbatana são 2 abas, uma de cada lado, que elas se fecham, né, para esconder o zíper lá dentro. Tem aqui esculpido a costura aqui do tecido, diferente, ó, onde fica a barbatana, as rugas da touca aqui, e nessa parte de cima do que ele tem aqui, que cobrem os ombros e dão toda a volta aqui do peito, é um azul escuro, um azul marinho, com esses detalhes dourados. E o sinal dele é esse losango dourado com o cristalzinho ali de acrílico azul marinho, translúcido, também no formato meio de pirâmide. E os detalhes dos olhos também, aquele acrílico transparente com o adesivo dourado no fundo para dar efeito de brilho. E como padrão dos bonecos da linha, aquela base preta aqui para encaixar no pé dele. Então esse é o Ultraman Justice Crusher Mode. E o último boneco lançado nessa linha de 2003, que também é inédito e também relacionado com o filme Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle, é o Ultraman Legend, que é a fusão do Ultraman Cosmos com o Ultraman Justice. E esse aqui eu acho que é um dos bonecos mais bonitos dessa linha HD dos Ultraman que foi feito. Porque o design do Ultraman Legend é bonitão pra caramba. Ele é prateado com cinza escuro, detalhes violetas,
detalhes dourados e essas linhas brancas aqui. Então ele tem aqui as marcas do tecido como sempre, aqui o detalhe nas botas dele aqui prateado, e tem essas joelheiras violetas que são legal pra caramba, e aqui no peito dele tem o sinalzinho dele que tem essa borda dourada com um sinal que é esse verde azulado translúcido, né, no formato de esfera, e a partir desse centro saem esses raios brancos aqui que percorrem todo o corpo dele, né, como se fosse um sol aqui raiado. Ele tem essa mão levantada aqui para cima, o boneco mesmo, a altura dele até a cabeça ali é quase 12 centímetros, mas com o braço erguido vai a uns 13 centímetros. O braço dele erguido aqui também. Tem esse detalhe aqui, essas linhas brancas que dão a volta. E no parte de fora aqui do pulso tem esse detalhe violeta, contornado por branco, com a linha branca, essa linha branca no centro. Os ombros dele aqui e essa parte passa pelas costas, que é os omoplatas e vão até o peito, é nesse violeta. Aqui nas costas dele tem também a barbatana aqui, que vai até lá em cima, faz essa curva aqui no pescoço, aí tem essas linhas que saem debaixo da orelha e meio que se encontram aqui, como também tivesse um centro aqui do lado oposto do sinal aqui nas costas, de onde irradiam as linhas brancas. Esses detalhes cinzas, sei lá, parece um pássaro. Me lembra aquelas figuras de Nazca um pouco. Ele também tem essa touca cinzenta com a máscara que vai por cima. O rosto dele, dessa máscara, eu acho muito legal o design. Tem esses fundinhos ali triangulares. Ele tem essa crista central de um formato muito específico, mas também tem as cristas que sobem das orelhas. Aqui a orelha dele, o dourado não é inteiro. É como se fosse um contorno daquelas voltas que tem dentro de uma orelha humana, sabe? Aqueles relevos esculpidos ali em dourado. Ele tem essas manchas cinzas aqui na cabeça e nas laterais aqui da crista. E os olhos dele são aquele esquema de acrílico transparente, só que o adesivo lá dentro não é dourado, é um adesivo prateado. Então o reflexo é de uma cor diferente, uma cor mais prateada, ou próximo do prateado, que depende de como bate a luz. E como padrão, ele vem também com essa base preta aqui para ele parar em pé. Então esse é o Ultraman Legend, a fusão do Ultraman Cosmos com Ultraman Justice, que aparece lá no filme Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle. E estes são os bonecos da linha HD Fighting Ultraman, lançados em 2003. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Convido quem não segue o canal para passar a seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos e porque ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Agradeço a todos que curtirem, comentarem, compartilharem com seus amigos que gostam de Ultraman, Tokusatsu, boneco e tranqueira japonesa. Convido também para responder a enquete lá na aba da comunidade do canal sobre quais outros bonecos vocês querem ver aqui no canal. E obrigado e até o próximo vídeo.